Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Vamos chegando devagarzinho. Eu vi que o vídeo aqui já iniciou. E quando a gente é convidado para fazer uma palestra no Facebook, eu me sinto como se eu tivesse que cruzar, cabecear e fazer o gol. Então, vamos começar lendo uma página. E eu trouxe aqui o livro Fonte Viva, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde eu vou abrir ao acaso. A gente vai ler, depois fazer uma prece e nós entramos propriamente na palestra. Bom, a lição que veio ao acaso, que não existe, é a lição 94, Capacete da Esperança. E a pérola trazida por Emmanuel é: tendo por capacete a esperança na salvação. Citação de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Mais uma vez, muito boa noite a todos os amigos do Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, Lar Espírita Luiz de Gonzaga. Eu peço a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua fé, em sua paz. Eu quero dar boa noite a Carlos Tenório, a Ana Maria Fernandes, a Almeidina Lapor. Quero dar meu boa noite a Marta Xavier, a Sandra Lavinas, a Vera Canedo. Bom, as pessoas vão chegando e a gente já vai falando. Vamos fazer uma prece? Vamos asserenar os nossos pensamentos, permanecer num clima de paz e pensar em Jesus. Entregarmos-nos a Ele e agradecer. Jesus, Mestre de todas as horas, nosso companheiro das lutas terrenas, nós te agradecemos por tudo quanto temos, pela vida, pelo ensejo da nossa reencarnação, pela nossa família, pelo Espiritismo, que é essa doutrina de amor e luz, que nos guarnece os passos na existência. Nós te agradecemos pela noite de hoje, pela proposta de refletirmos no teu Evangelho, pelas luzes da veneranda doutrina espírita. Guarda-nos na tua paz. Permita, Senhor, que sob a inspiração dos benfeitores espirituais, nós possamos conversar na noite de hoje num clima de harmonia, num clima de esperança. E nós te pedimos que esteja com cada um de nós,
com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós te pedimos que abençoe os que sofrem. Abençoe todos aqueles cujos nomes passam nas nossas cabeças. Abençoe o nosso Brasil, os nossos governantes, aqueles que ainda são vítimas do coronavírus, do desemprego. Guarda todos, Senhor, e não nos deixe faltar a força, a esperança e a fé para seguir em frente. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos começar então? Eu começo aqui falando, eu consigo interagir com vocês. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma consideração, se quiserem ao final bater um papo comigo, eu vou lendo o que vocês vão escrevendo e a gente pode conversar. Tive a grata oportunidade de fazer essa palestra na noite de hoje, a convite de um amigo muito querido, Vanderlei, que chegou até mim pelas vias das redes sociais, pela qual eu estou me comunicando com vocês na noite de hoje. E é um amigo que também conhece Raul Teixeira. Eu sou aqui de Niterói, frequento a Sociedade Espírita Fraternidade e tem Raul Teixeira, não sou um grande exemplo, mas um grande amigo e eu poderia dizer um grande pai. Então hoje é uma felicidade poder abraçar cada um de vocês com os meus melhores sentimentos e pedindo essa espiritualidade que nos circunda, que nos mantém em paz. O Vanderlei pediu para que nós conversássemos sobre a revista O Reformador, que é uma revista editada pela FEB já há muito tempo, a edição de número 130, e uma mensagem bastante específica e bastante oportuna para os dias atuais, chamada Novos Tempos, Novas Atitudes. E é um verdadeiro presente falar sobre os novos tempos que nós estamos vivendo e, sobretudo, as atitudes que são esperadas de cada um de nós. Porque quando nós abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser o livro de cabeceira de todos nós, lá no capítulo 17, no item 4, nós encontramos uma verdadeira pérola de Kardec direcionada a cada um de nós. Quando nos diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar, por vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Então vejam, o bom espírita não é aquele que sabe de cor e salteado todas as questões da codificação espírita. É bom que nós saibamos, é bom que cada vez nós estudemos mais, mas o bom espírita é aquele que se transforma, é aquele que busca ser a sua melhor expressão, fazer todo o bem que está ao seu alcance, é aquele que busca ser no dia de hoje melhor que no dia de ontem, fazer no dia de amanhã melhor do que no dia de hoje. Então, vivemos novos tempos. Estamos saindo de uma pandemia que vitimou muitas pessoas pelo mundo, mais de 3 milhões de pessoas. E no Brasil desencarnaram hoje mais de 560 mil pessoas. Em verdade, essas pessoas estão retornando para o lar espiritual. Estão voltando para a verdadeira casa. Mas o fato é que nós vivenciamos uma nova realidade. E novas realidades demandam de nós novas atitudes. Porque vejam, nós escutamos muitas pessoas falando do retorno do normal. Mas esse normal não pode ser o mesmo normal de antes. Porque eu convido cada um de vocês a reflexionar comigo. Como nós estávamos vivendo antes? Qual era a tônica dos nossos passos? Vamos rememorar? Muito orgulho, muito egoísmo, muita briga entre as pessoas, muita divisão, porque a gente se divide por tudo. Se divide por política, se divide por questão de religiosidade, a gente se separa até mesmo pelas questões mais comezinhas do dia a dia. E como a gente quer construir um novo normal, uma nova sociedade, um mundo mais pleno de paz, de justiça, de fraternidade, se nós mudarmos as nossas atitudes. Porque vejam, o mundo só se transforma se eu, na minha individualidade, me transformar. Daí a razão de nós internalizarmos essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita por aquele que se transforma. Porque quando as individualidades vão se transformando, nós vamos, por consequência, transformando o mundo. Hoje se fala muito em transição planetária, porque o nosso mundo, ainda de provas e expiações, está migrando para um mundo em regeneração.
conforme anotações dos bons espíritos, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, meus amigos, o convite que eu faço a cada um de vocês é nós reflexionarmos que a Terra só vai se regenerar se nós nos regenerarmos. Porque a Terra não se transformará num mundo em regeneração de uma hora para outra. Demanda esforços de cada um de nós. Quando volvemos a Jesus que subiu o monte, lá de cima enunciou as bem-aventuranças, a terceira delas, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, quem herdará o mundo em regeneração? Os mansos. Nós temos sido mansos? Nós temos sido simples? Nós temos sido pessoas que constroem a paz, que constroem a fraternidade, que olhamos uns aos outros como irmãos? Porque vejam, quais são os novos tempos que se avizinham? Tempos de um mundo melhor, de um mundo em regeneração. Mas nós, se quisermos acompanhar esse mundo, nós igualmente teremos que nos regenerar. Teremos que nos fazer pessoas melhores, teremos que fazer jus a essa condição de acompanhar o nosso mundo. Então vejam, qual é a proposta da noite de hoje, quando discutimos a temática novos tempos, novas atitudes? É que nós precisamos desenvolver novas atitudes perante a vida, perante o mundo que nós queremos que seja de paz. E para isso, eu quero desenvolver com vocês 6 propostas, 6 atitudes nossas, porque se queremos acompanhar esse mundo que vai se regenerar, nós precisamos desenvolver essas 6 atitudes. E ao buscar essas 6 propostas, eu fui até a Unesco, que no ano de 2000 estabeleceu as 6 metas do milênio. E eu acho muito curioso porque a Unesco não tem qualquer conotação religiosa. Mas quando estabeleceu essas metas, parece que foram beber das águas lustrais da espiritualidade. Porque as metas que a Unesco nos traz têm tudo a ver com as propostas da nossa individualidade e os nossos compromissos diários. Porque, no primeiro momento, se nós queremos avançar, nós precisamos respeitar a vida. Será que nós temos respeitado a vida? E quando a gente fala em vida, nós falamos num espectro amplo, porque vida não é apenas a vida do meu semelhante, é tudo aquilo que vive. É a minha vida pessoal, é a vida do meu próximo, do meu vizinho, do meu familiar, é a vida dos animais, é a vida das plantas, é a vida da natureza como um todo. Quando abrimos o Livro dos Espíritos, na questão 880, Kardec indaga aos imortais: qual o maior de todos os direitos? O direito de viver. Então, novas atitudes perante novos tempos. Nós precisamos respeitar mais a vida. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, dá para você ser mais específico? Sim. Respeitar a vida, quando eu olho para a minha individualidade, é não cometer o suicídio. Saber que só Deus sabe o tempo de eu nascer e de eu retornar. Porque todos nós ganhamos o ticket da vinda. O ticket do retorno à nossa casa espiritual, só Deus é que sabe. Então, nós devemos viver em abundância tal qual nos prometeu Jesus. Devemos aproveitar cada um dos nossos minutos, das nossas horas, para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Para construir a paz, para promover o bem e não ficar definhando naquelas atitudes: ah, esse mundo não tem jeito mais, ah, minha vida não vai para frente porque eu não consigo fazer nada. Gente, porque suicídio não é apenas o suicídio direto. Quando eu, por vontade própria, tiro a minha própria vida, há também o suicídio indireto. Aquele que é narrado por André Luiz na terceira das suas obras, quando ele nos fala da série no plano espiritual. Ao suicídio daqueles que abdicam de viver, porque vão se entregando ao marasmo, aos vícios, às coisas ruins da existência e vão dilapidando o fluido espiritual que era para a vida, que era para a prática do bem. Então, respeitar a vida é: eu tenho uma vida que me foi outorgada por Deus. Deixa eu aproveitar esse presente cada minuto, cada segundo, fazendo todo o bem que estiver ao meu alcance. Respeitar a vida é igualmente respeitar a vida do meu próximo. Eu não posso tirar a vida de quem quer que seja. E vejam, quem é o meu próximo? É a criança que está no ventre da mulher e que quer nascer. Porque
Quando a gente comete o aborto, nos diz a questão 358 do Livro dos Espíritos, é alguém que precisava reencarnar-se, mas teve a sua oportunidade interrompida. Respeitar a vida do semelhante é respeitar a vida da criança que quer nascer, mas igualmente respeitar a vida daquele doente que está lá no hospital. E muitos dizem assim, esse daí não tem jeito mais. A vida é só orgânica, é só vegetativa. Vamos desligar o aparelho e acabar com o sofrimento. Não, não pensemos assim. Nós que sabemos da imortalidade, nós devemos entender que enquanto a vida, há tempo para o espírito arrepender-se, aproveitar cada um daqueles segundos e retemperar-se para novas atitudes. Então, da mesma forma que nós dizemos não ao aborto, nós dizemos não à eutanásia. E também dizemos não a uma coisa que está muito em voga nos dias atuais, que é a pena de morte. Porque eu vi outro dia, e de uma forma bem lamentosa, no site UOL, que eu costumo ler todos os dias, que mais de 50% dos brasileiros apoia a pena de morte. Sob a insígnia, bandido bom é bandido morto. E eu fico me perguntando se a gente executar um bandido, a gente resolve um problema. Diz-nos o benfeitor Humberto de Campos, irmão X, num livro notável chamado Cartas e Crônicas, que vale a pena ler. O título da lição é sobre a pena de morte. Que quando a gente mata um bandido, a gente transfere um problema de um lugar para o outro, porque a gente tira o encarnado e ele, desencarnado, continua do lado de lá, na condição de um obsessor, pesando sob a nossa envergadura material. Daí, quando a gente lê a questão 761 do Livro dos Espíritos, nós entendemos que a melhor pena é viver. Ainda que seja num presídio, ainda que seja com todas as dificuldades, porque em vivendo a pessoa tem tempo para se arrepender, para ressignificar os seus passos, respeitar a vida do semelhante então, é dizer não ao aborto, é dizer não à eutanásia, dizer não à pena de morte. Respeitar a vida é ter um olhar mais dúlcido para com os animais. Porque vejam como nós ainda agimos com os animais, como nós somos ignorantes com os animais que nos ajudam. Porque eu tenho um cachorro aqui dentro da minha casa e como eu vejo pessoas que maltratam os nossos animais, que destroem a nossa natureza, que lidam com as flores como se elas fossem enfeites, pisoteando, arrancando as folhas, mas há vida ali. Há um princípio inteligente que um dia saiu do mineral, estagiou no vegetal, passou pelo animal e chegará no hominal que somos nós. Então, quando pensamos na pedra bruta, nós hoje, esse princípio inteligente, individualizado e com consciência da nossa individualidade, já passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Então a gente aprende a respeitar toda a forma de vida. Se queremos então seguir com o nosso planeta diante desses novos tempos de regeneração, primeira proposta, respeitar a vida sob todos os aspectos. Segunda proposta, rejeitar a violência. Porque hoje a violência não é apenas a violência das vias de fato. Porque como é a violência das vias de fato? É quando eu me engalfinho com a outra pessoa em murros, em pescoções, em chutes. Será que a gente precisa agir dessa forma? Não. Porque quando agimos com violência, renunciamos a uma coisa sagrada chamada diálogo. Eu abdico do diálogo para tentar resolver na violência. Mas a violência hoje não responde apenas pelas vias de fato, porque responde igualmente por uma outra coisa que a gente, na nossa malícia, faz por trás. Faz na forma de calúnia, na forma de fofoca, na forma de redes sociais. Gente, porque como a gente comete hoje violência pelas redes sociais? Como a gente espalha fake news, assacando contra personalidades alheias, espalhando mentiras. Como eu sei se eu estou espalhando mentira? Verificando se aquilo que chega para mim é verdadeiro. Diz Sócrates, o grande filósofo grego, que eu só devo colocar uma coisa na internet ou compartilhar se passar por 3 peneiras. A primeira peneira é verdade.
Ah, Rafael, como eu vou saber se é verdade? Se eu não tenho como saber se é verdadeiro ou não, eu não compartilho, eu não coloco, nem no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter, porque a mentira destrói uma reputação. E nós temos que ter esse cuidado, porque a violência hoje, ela chega pelas redes sociais. E nos diz o filósofo Sócrates que a segunda peneira é a peneira da necessidade. Será que é necessário que eu compartilhe essas coisas? Será que é adequado que eu, de fato, coloque coisas que não vão agregar, coisas que não são nobres? E a terceira peneira é a peneira da bondade. Porque se passar pela peneira da verdade, pela peneira da necessidade, ainda tem que passar pela peneira da bondade. Será que eu estarei sendo bom, agredindo nas redes sociais? Porque somos nós, os espíritas, hoje, que agredimos nas redes sociais. Como a gente briga por política? Como a gente briga por questões que são atinentes ao livre-arbítrio de cada um? São atinentes à forma de pensar de cada um. Porque nós temos a violência não mais nas mãos, nós temos a violência aqui. E vociferamos com os nossos lábios, seja nas redes sociais, seja fazendo fofoca. Porque na frente nós costumamos ser anjos de candura, mas por trás, fulano, eu preciso te contar uma coisa, porque eu vi Beltrano. Não, a gente não precisa ter visto Beltrano, nem neste lugar, nem fazendo aquilo, porque a vida da outra pessoa não nos interessa. Cabe-nos retificar os nossos passos e o outro é que sabe da sua vida. Rejeitar a violência. Rejeitar as pedras que Jesus tirou dos acusadores da mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que nós olhemos para nós mesmos e pensemos, será que eu estou isento para continuar com essa violência? Porque se eu quero avançar, eu preciso respeitar a vida, eu preciso rejeitar a violência. E aqui em Niterói, há uma personalidade bem notável, chamada, já desencarnou hoje, José Datrino, que ficou conhecido como profeta gentileza. Ele saía pelas pontes e viadutos do Rio de Janeiro escrevendo: violência gera violência, gentileza gera gentileza. A violência são as atitudes do mundo que devem ficar para trás. A gentileza é a ponte que nos ligará ao mundo em regeneração. Terceira atitude para nós seguirmos em frente: ser generoso. Será que nós estamos sendo generosos ou cada vez mais egoístas? Vamos fazer uma reflexão. Será que eu ainda digo aquela frase tão popular na boca das pessoas: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro? Porque como essa frase é atual? Querem alguns exemplos? Quando começou a pandemia, as pessoas foram correndo nos supermercados para comprar todos os potes de álcool em gel. Porque as pessoas pensaram: eu tenho que comprar para mim, para as outras pessoas não importa. Será que nós ainda agimos assim? Será que nós ainda vamos para o supermercado? Ah, vai acabar tudo, deixa eu guarnecer a minha despensa. Mas e as outras pessoas? Será que eu estou sempre pensando que os outros não me interessa. Só me interessa quem está dentro da minha casa. Será que isso é agir com generosidade ou é agir com egoísmo? Porque o egoísmo, muitas vezes, ele é decantado nos nossos lábios, nas nossas palestras. Nós conhecemos a questão do Livro dos Espíritos, 913, que diz que o egoísmo é o vício mais radical. 785, que diz que egoísmo e que orgulho nos impedem a evolução espiritual. Mas será que nós estamos trabalhando assim no dia a dia? Eu tomo uma barca para ir de Niterói para o Rio de Janeiro todos os dias. E pela atitude das pessoas quando vão tomar a barca, eu percebo que nós ainda somos muito egoístas. Porque quando a barca atraca, as pessoas entram igual bois entrando no curral. Porque elas competem para ver quem vai ficar lá na frente, porque vai sair primeiro, vai chegar primeiro no trabalho, e para quem vai ficar sentado. Então as pessoas se empurram, se espremem, tudo isso para ficar dentro de uma barca 15 minutos. Será que custa cada um respeitar o time de quem chegou primeiro e ir ficando em fila indiana? Não. As pessoas querem entrar, querem disputar os espaços, querem sair na frente. Egoísmo. Qual é a proposta? Agir com generosidade. Eu não vejo mais os jovens levantando, e faço isso para mim mesmo, quando chega um idoso no ônibus. Olha, você já viveu mais tempo, a gente não precisa nem falar nada, gente. A gente levanta e deixa a pessoa sentar.
Eu não vejo mais os atos de cavalheirismo, de homens para mulheres, de mulheres para homens. Parece que a gente está num frenesi ao redor do nosso umbigo. Qual é a proposta? Ser generoso. Desenvolver essa virtude que nos mostra a outra pessoa. E para que a gente possa se dar conta dessa necessidade, eu quero contar uma história de uma Prêmio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf, que, escrevendo pela psicografia luminosa de Divaldo Pereira Franco, nos conta a história de um homem que seguia jogando sementes de manga por um lado, por outro lado, semeando os caminhos. Esse homem já era jovem há mais tempo, porque velho e novo é questão de espírito. Então a gente pode dizer que existem os jovens e os jovens há mais tempo. Ao que atrás dele vinha um espírito de porco. Ah, Rafael, o que é um espírito de porco? Bom, o espírito de porco é aquele que quando você torce para um time, ele fica secando. É quando você veste a sua melhor roupa e quer receber um elogio de que for bonito, ele vem: nossa, você tá gordo, hein? Nossa, essa roupa não te caiu bem. O espírito de porco é aquele do contra. É aquele que sempre, ao invés de dizer algo positivo, ele está sempre querendo espetar. Gente, toda família tem um espírito de porco. E cuidado, se a gente não localizou na nossa família ainda o espírito de porco, é porque ele pode ser nós mesmos. Mas isso tem cura. Evangelho de Jesus, disposição para servir, transformação moral. Então voltemos à história. Um jovem há mais tempo, jogando sementes de manga para um lado, para o outro, e uma outra pessoa atrás. Um verdadeiro espírito de porco que só critica. E falando com aquele senhor, ele disse assim: ô coroa, vem cá, por que você está jogando essas sementes de manga para um lado, para o outro? Você já está quase virando o cabo da Boa Esperança. Você não vai comer uma das mangas que você plantou. E o jovem há mais tempo, aquele senhor de semblante bom, olhou para aquele espírito de porco que estava atrás, aquele jovem, e disse assim: meu filho, eu passei a minha vida inteira chupando mangas de árvores que eu não plantei, me refestelando em sombras que também foram de árvores que eu não plantei. Eu agora estou fazendo a minha parte. Eu estou semeando para gerações futuras. E você, o que está fazendo? Apenas me criticando? Apenas falando aos quatro ventos? Por que você não se junta a mim? Eu tenho certeza que se você se juntar a mim, você que é mais novo, terá tempo de comer as mangas. Mas você prefere gastar o seu tempo só criticando. Ser generoso, então, é nós agirmos no mundo fazendo o bem, sem esperar que aquele bem retorne para nós, porque mesmo não sendo para nós, ele vai atingir a necessidade de alguém. E a nossa felicidade é fazer o bem sem olhar a quem. Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, até chegarmos numa quarta proposta: ouvir para poder compreender. Já notaram? E isso dizia os antigos: quantos ouvidos nós temos? 2. Quantas bocas nós temos? 1. Já pararam para pensar que inversamente proporcional à quantidade de ouvidos e boca, a gente fala muito mais do que escuta? Por que isso? Porque nós temos necessidade de falar, de ser o primeiro, de ser o mais importante, porque num casamento, ou o homem ou a mulher querem ter razão e perdem a oportunidade de escutar um ao outro e dialogar. Quando numa empresa, aquele que quer ser o maioral, que quer ter a sua vontade atendida, está sempre falando e perde a oportunidade de aprender com a outra pessoa. A grande lição que o mundo vem nos dando hoje é que todos nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com quem já estudou mais, com quem já estudou menos, nós aprendemos com os nossos pares. Porque, em verdade, nós aprendemos durante todo o tempo. Então, qual é a proposta? Diminuir um pouco o que a gente fala para poder escutar melhor, escutar mais. Daí, um grande escritor brasileiro chamado Rubem Alves dizer que no Brasil existem muitos cursos de oratória. Nós precisamos desenvolver e fazer cursos de escutatória para aprender a escutar as pessoas. Tal qual um pai ao escutar um filho. Porque o filho, quando vai conversar com o pai, ele às vezes diz uma coisa, mas o pai: meu filho, não é isso que você quer me dizer. Porque você está escondendo algo. Em verdade, o pai conhece o filho.
Então, nós precisamos entrar na intimidade das outras pessoas para entender o que se passa no seu coração. Conhecer melhor o nosso cônjuge, conhecer melhor aquele que milita conosco na casa espírita e escutar. Por isso as grandes empresas hoje já não têm mais um representante. As decisões são colegiadas, porque quando um fala, o outro fala, nós chegamos a melhores conclusões, a melhores considerações para tomar a melhor decisão. Então, falar menos e escutar mais. E já pararam para pensar uma coisa? O que essa pandemia nos tapou? A boca. Os ouvidos ficaram de fora. E por que isso, gente? Para que a gente diminuísse a quantidade do que a gente fala, o volume da nossa voz e pudesse escutar mais o canto dos pássaros. Eu tenho percebido esse dia que quando eu saio na rua, falando menos porque a máscara abafa, o quanto eu escuto os pássaros, o quanto eu escuto o marulhar das ondas quando eu estou atravessando de Niterói para o Rio de Janeiro, o quanto eu escuto o murmúrio da natureza. Então, vejam que a própria pandemia nos ensinou, deixou os ouvidos para que a gente pudesse escutar mais e tapou a boca, porque quando a gente só fala, a gente reflete menos, a gente compreende menos. Então, proposta, desenvolver a capacidade de escutar para poder aprender. Quinto compromisso nosso, respeitar o meio ambiente. E por que isso? Porque as pessoas acham que o meio ambiente ele é infinito. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ele é finito. Se a gente continuar gastando a nossa água, acabando com as nossas reservas minerais, destruindo as nossas florestas, vai chegar no momento que não vai ter mais nada. Nós herdaremos um planeta superaquecido, sem os recursos minerais, sem os recursos aquíferos que nós temos hoje. Dizem os cientistas que no futuro a grande moeda nacional não será o petróleo, mas será a água. Porque teremos cada vez menos água, porque hoje a gente polui tudo. Hoje a gente joga no rio aquilo que o peixe não pode comer. Hoje, em nome da nossa ganância desenfreada, a gente corta as árvores e se esquece que são as árvores que fazem a fotossíntese para que a gente possa respirar. Então a gente vai ter que aprender a se relacionar melhor com a nossa casa externa, que é o meio ambiente. Porque é curiosa a nossa relação com o meio ambiente. A gente costuma cuidar da nossa casa. A nossa casa que tem mesa, que tem cômodos, mas a gente não cuida da nossa casa externa. E ficamos reféns dos maremotos, dos terremotos, do superaquecimento, tudo isso por negligência nossa. Então nos dizem os cientistas que nós estamos migrando para um terceiro período da nossa humanidade. Porque vejam, como era no passado, teocentrismo. A sociedade girava ao redor de Deus. E Deus, de fato, é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E depois nós passamos para o antropocentrismo. Por quê? Porque os homens perceberam que a ideia da religião, a religião convencional, a religião dos dogmas, a religião como era proferida no passado, estava massacrando as pessoas. Então era preciso que o homem começasse a raciocinar, a filosofar, o homem fosse colocado de forma a desenvolver as suas potencialidades. Veio a Revolução Francesa, o Iluminismo, chegamos no antropocentrismo. Agora, século XXI, já não mais o teocentrismo, já não mais o antropocentrismo, porque nós vamos chegar no biocentrismo. O que deve estar ao centro é a natureza, é a vida. Porque quando a gente reverencia a vida, reverencia a natureza, nós reverenciamos Deus. Porque quem criou os animais? Quem criou a natureza? Quem criou os regatos? Quem criou tudo que nós vemos? Deus. Então, quando a gente valoriza a vida, a gente valoriza aquele que criou tudo. Quando a gente valoriza as outras pessoas, biocentrismo, nós estamos valorizando o próprio Criador de todas as coisas. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Existe uma trindade universal. Um grande triângulo, onde no ápice superior, Deus, na base do triângulo, espírito, matéria. Então o biocentrismo é tudo que eu olho, tudo que eu vejo, tudo que eu toco,
foi criado por Deus. Então, quando eu valorizo a vida, eu vou, por consequência, valorizando o próprio Deus, para chegar no nosso último compromisso, redescobrir a solidariedade. Tornar-se uma pessoa solidária, uma pessoa boa, uma pessoa que procura dar o seu melhor. Por que isso? Porque a gente veio se perdendo nos tempos, nos séculos, dos caminhos da solidariedade. A gente vem se embotando na casca do eu, e daí o egoísmo, na casca das nossas próprias necessidades e esquecendo que nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Vejam que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Fora da solidariedade não há salvação. E o que nós vimos agora nesse momento de pandemia? As pessoas confundindo caridade com religião. Porque o que eu ouvi de pessoas dizendo assim: como que eu vou fazer caridade com casa espírita fechada? Como que eu vou fazer caridade se eu não posso nem ir no meu culto, na minha igreja? E eu conversando com as pessoas, eu dizia: para fazer caridade precisa de casa espírita aberta? Precisa efetivamente de estar dentro da igreja? E eu convidava as pessoas a ler o texto do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o apóstolo Lucas, mais uma frase dita por Paulo, quando ele mais ou menos diz assim: não pense que Deus veio construir a sua morada em templos construídos por mãos humanas, mas Deus veio construir a sua morada no coração do homem, de onde nunca sairá. Ou seja, caridade, solidariedade, nós exercitamos em todo lugar, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com a nossa filha, filho, no nosso ambiente de trabalho, com o patrão, com aquele que trabalha para mim, na nossa sociedade. Quando eu entro num elevador, ali dentro tem um ascensorista, eu dou bom dia para ele. Às vezes o meu bom dia tira aquela pessoa do suicídio. Porque a pessoa está acostumada a ninguém cumprimentá-la. Exercitar a caridade através do abraço. Ah, Rafael, mas eu não posso abraçar ninguém mais. Abrace pelas redes sociais. Abrace pelo telefone. Que a sua voz seja a carta viva de Jesus chegando ao encontro daqueles que sofrem. Quantos são os angustiados, os depressivos? Quantos são aqueles que estão estertorando das mais variadas dores e que precisam de uma palavra de consolo? Precisam de uma voz amiga. E me vem à cabeça aqui agora uma canção de Eduardo Barreto, quando ele nos fala: sua voz pode ser o único livro que alguém possa ler e servir de abrigo. Porque muitas pessoas, no auge da dor, não conseguem pegar do Evangelho, abrir, ler e fazer uma oração. Precisam de alguém. E você pode ser esse sirineu. Porque o próprio Jesus, mesmo sem precisar, teve um sirineu. Vocês lembram? Aquele homem carregando uma cruz pesada, com uma coroa de espinhos na cabeça, já todo ensanguentado, em um determinado Simão, vindo de Cirene. E daí Simão, sirineu, pensou: caramba, tem um homem ali, já aos frangalhos, com uma cruz pesada, uma coroa de espinhos, deixa eu ajudar. Isso é caridade. Porque ele não perguntou se o homem era judeu, se era samaritano, ele apenas viu o homem sofrendo: eu vou carregar essa cruz. Então, nos dias de hoje, que nós possamos carregar a cruz uns dos outros, com palavras, com gestos, com atitudes, dando o nosso melhor, porque novos tempos pedem novas atitudes. Se eu quero chegar às mesmas consequências, como nos diz Simão Pedro de Lima, lá das terras das Minas Gerais, eu continuo agindo das mesmas formas. Agora, se eu quero chegar a consequências diferentes, eu preciso agir de formas diferentes. Então, qual é o vetor da transformação, se não eu mesmo? Vamos trabalhar, vamos sorrir, vamos abraçar, vamos ser o nosso melhor, porque o melhor tempo que nós temos não é amanhã e nem foi ontem, é hoje e agora. Porque Jesus espera por nós. Jesus é o grande amigo de todas as horas que tem chamado: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim e trabalhai na minha messe, porque a messe é grande e os trabalhadores ainda são poucos. A terra
É um mundo que eu amo, eu sou o governador da vossa terra, mas eu ajo ajudando a criatura humana por outra criatura humana. Então Jesus precisa dos nossos braços para poder ajudar a braços que ainda sofrem mais do que os nossos. Se eu pudesse acrescentar as 6 propostas da Unesco, vamos relembrar? Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, preservar o meio ambiente, ouvir para compreender e redescobrir a solidariedade. Eu queria acrescentar uma, a 7ª, reconectar-se a Jesus. Porque a gente andava afastado de Jesus. Agora é o momento do retorno. Nós, os filhos pródigos, precisamos retornar a Jesus e perguntar: que queres que eu faça? Eu andava pelo mundo acompanhando políticos, acompanhando sociólogos, acompanhando homens. Agora eu quero servir-te, seguir-te e ir contigo construir um mundo de paz. Um mundo de paz que está no meu interior. Então, meus amigos, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço essa oportunidade de não fazer uma palestra, mas fazer uma conversa fraterna com cada um de vocês. E termino com uma oração, lá do livro Parnaso de Além Túmulo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito José Silvério Horta, um padre que, chegando no plano espiritual, ditou esse Pai Nosso a Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor, hoje, agora e sempre, Senhor. Tudo de bom, um grande abraço e a gente se vê por aí. Eu espero, o Vanderlei já me chamou, que um dia eu possa estar em loco aí com vocês para dar o abraço físico. Até lá, que Jesus abençoe a todos.